Oi, gente! Sejam bem-vindos à minha página. Hoje eu tô com uma surpresa aqui para vocês, uma pessoa muito legal, muito especial, que é um amigo meu de longa data. Eu já fiz muitos cursos com ele, eu já fiz terapias e posso te dizer que ele é um baú de conhecimento. Horácio Frazão, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite, Marcelo. O Horácio, ele é ativista quântico, ele é sensitivo. Vou ter que ler, porque é um currículo tão grande. Eu não vou ler metade, tá? Porque tem muita coisa aqui. Mas palestrante, professor, pesquisador. E agora ele está desenvolvendo um método de cura, gente, incrível. E é sobre esse assunto que eu queria falar com vocês e com ele. Eu queria falar sobre a origem das doenças, né? As pessoas que estão entrando aqui na minha página, a maioria delas ainda são leigas no assunto, ainda são leigas nesse caminho de autoconhecimento. E uma das grandes questões humanas é essa questão do desenvolvimento de doenças mesmo, né? Qual é a origem das doenças? Por que as pessoas adoecem? Então, a doença, ela não é algo natural. Então, se não é natural, quer dizer que as pessoas aprendem a adoecer. E se a doença não é natural, nós temos o estado de saúde como sendo o nosso estado original. Tá. Então, se é um aprendizado, isso quer dizer que as pessoas assimilam determinados tipos de informação, essas informações começam a interferir no funcionamento natural do sistema interior delas. Tá. E quem processa a informação? Quem processa a informação, quem interpreta a informação e quem responde a informação? A consciência. Tá. Então o indivíduo, quando ele assimila uma determinada carga de informação, dependendo do que ele tem de crença, do que ele tem de paradigma, ele pode processar e passar a responder de uma forma desordenada. E isso irá então criar desequilíbrios. Tá. Só que esse processo ele começa num nível muito sutil e vai viajando por outros níveis, passando pela dimensão da energia, e o estado último é quando aquilo se manifesta ou no corpo ou enquanto uma situação na vida dele desequilibrada. Quando na verdade a pessoa manifesta a doença, aquele pensamento equivocado, aquela crença já está há muito tempo atuando, né? Quando chega no físico. Porque chegou no físico é porque o sistema está tentando compensar, escoando aquilo na dimensão mais periférica e superficial que é o corpo. Nossa. Ou a própria realidade, porque isso é uma coisa interessante, porque o nosso corpo não é só isso aqui. O nosso corpo é o ambiente também, porque sem o ambiente você não consegue existir. Sim. Né? Então você tem duas situações muito importantes. Quando a pessoa ela começa a se sensibilizar, a assimilar informações que a faz se distanciar da natureza dela, ela tende a entrar em desequilíbrio. Que é perfeita, a natureza é perfeita. Perfeita, né? claro. Então ela entra naquela situação, né, que até hoje se fala muito disso, né, que é a normose. Ela vai se normatizando, ela vai angariando uma série de normas, uma série de referências que façam que ela deixe de ser quem ela é para ser alguma outra coisa que o sistema elege como sendo uma coisa adequada e aceita. Nossa, isso é muito triste, gente. É muito triste. Tentar se encaixar nessa Matrix, que é ilusória, é a pior das viagens. Na verdade, assim, né? Precisa se entender, na verdade, mudar esse paradigma de pensamento materialista para entender isso aqui que a gente está falando, mas é isso, né? Por isso que hoje, felizmente, com o advento da física quântica, né, ela expande o paradigma cartesiano. Ela não anula o paradigma clássico, porque ele funciona e explica muito bem certos fenômenos na macro-realidade. Mas ele é insuficiente para entender os mecanismos de mudança de realidade. Né? Eu vejo a cura como um processo que envolve uma mudança de realidade. Sim. Porque cura não é só curar o físico. Você pode estar adoecido em vários níveis. Sim. Nível financeiro, nível afetivo, nível profissional, enfim. Então, tanto cura quanto doença são fenômenos muito amplos. Sim. E que envolve como protagonista aquele que observa a realidade, que é eu, você, nós. Então, existem três coisas importantes: assimilação, processamento e resposta. Tudo na sua vida se resume a isso.
A forma como você assimila a informação, como você interpreta aquilo e como você irá responder. E a interpretação é tudo. E o que está por trás de interpretação? Crenças, paradigmas, valores. Porque na verdade não tem nada de ruim acontecendo, né? Nunca. Na verdade é a interpretação que a gente dá para a cena que transforma aquilo em algo bom ou ruim. Exatamente. Mas na verdade uma cena é só uma cena, né? É só uma cena. E a interpretação de, nossa, isso é péssimo, começa a criar esse adoecimento no corpo, né? Você começa... Por isso que, para que haja cura genuína, há que se ter uma mudança de percepção. Total. E para mudar a percepção, precisamos mexer no nosso sistema de valores, Sim. nosso território de crenças, que é um ponto que ninguém quer entrar a fundo, nosso sistema de crenças que está ali bem... Não tem como, né? É. Não tem como, né? Não entrar, na verdade, a pessoa não consegue se curar se ela não mudar as crenças, né? Exato, e é interessante também que o próprio termo do latim cura, vem do radical curare, ele faz menção ao ato de cuidar ou ao ato de vigiar. Olha que interessante. Olha, né? muito legal. Então, vigiar nos remete a observar. Uhum. Então, observar já nos remete a um dos princípios fundamentais da mecânica quântica, que é o princípio do observador. Sim. A forma como eu observo o objeto altera o objeto observado. E eu me altero em relação ao objeto. Então, Sim. é uma via de mão dupla. O que acontece nesses casos onde a pessoa cura uma doença assim do dia para noite? Ela é uma mudança de crença. Ela perde uma crença, é isso? Exatamente. Esses casos milagrosos que as pessoas falam. Que existem, né? É muito possível. Existe, claro. E é mais... tende a ser mais natural do que a gente imagina. Porque o funcionamento, a dinâmica da matéria permite isso. Porque a matéria ela é formada de partículas, né, elétrons e subpartículas, e essas partículas elas têm um comportamento muito estranho, ao ponto das leis da física clássica não se aplicarem a elas. Por exemplo, uma partícula ela desaparece num ponto e reaparece no outro. O nosso corpo ele é formado por essas partículas que se desmaterializam. Então o nosso corpo, se a gente pudesse visualizar e ver isso numa escala quântica, você veria o corpo físico aparecendo e desaparecendo o tempo todo, como se estivesse piscando. Sensacional. Então, quando ele desaparece... Nossa, esse é o meu iPad, tá? Desculpa, Horácio, tá falando aqui, mas já passou. Desculpa. Quando ele desaparece, toda a sua estrutura material ela volta a ser uma potência. Volta a ser um potencial. Então, naquele átimo de segundo, que é uma coisa muito rápida, você pode ter uma mudança de percepção na sua consciência, e quando o seu corpo se rematerializar, ele já pode se manifestar totalmente curado. Que interessante. E na verdade, você está existindo e não existindo assim. Exatamente. É como se fossem frames, né? Exatamente. Que te possibilitam mudar para o próximo frame em outra versão. Isso. Então Gente, o movimento nosso não é contínuo, não é linear. É. Nós temos a ilusão de que o movimento é contínuo. Na verdade, nós estamos o tempo todo nos manifestando, desmaterializando e rematerializando. Desmaterializando. É uma coisa tão rápida que o cálculo matemático mostra que nós piscamos em torno de 3 a 5 bilhões de vezes por segundo. Né? E o curioso não é só isso, que o corpo tem essa dinâmica. E a consciência também. Nossa consciência não é contínua. Isso é um assunto muito complexo. A nossa consciência ela tem um funcionamento completamente descontínuo. Isso gera Isso é muito louco. Se a gente for entrar para falar sobre isso, explicar, fica uma coisa muito abstrata. Se entender no primeiro momento. Eu amo isso. Mas eu só coloquei isso para explicar que realmente a cura instantânea ela é possível. Não só a cura do físico, mas isso é literal. A qualquer momento mesmo, tudo pode mudar. Olha que legal. Tudo pode mudar. É verdade. O problema é que a gente fica tão imerso nesse lixo mental que a gente não consegue acreditar que isso é possível, né? Precisa de uma limpeza, a gente né? fica tão mergulhado nessas crenças ruins, negativas, que nós vamos, mesmo com toda essa oportunidade que a dinâmica da matéria nos oferta, nós continuamos a manifestar as mesmas coisas e nos repetindo naquilo. Nossa. Olha o quão arraigadas são essas crenças que estão dentro de nós. Eu tava falando antes de começar aqui pro Horácio que eu tô tipo há uns 10 anos já meditando
E tem coisa que eu ainda não resolvi, que são coisas que eu falo, meu, isso voltou de novo, essa crença que tá lá no inconsciente, que se manifesta, e são coisas que não são legais, que eu ainda vivo um pouco na minha vida, e eu falo, gente, olha só o quanto você tem que ter disciplina para resolver essas coisas mais profundas. Você acha que uma pessoa consegue resolver isso em uma vida? Olha, vai depender muito do comprometimento que ela tem. Se ela tiver um comprometimento... Eu quero, gente, eu quero. Sincero, ela pode ir muito longe. Que legal. E por quê? Porque há uma tendência no universo, no teu corpo, na própria realidade como um todo, de voltar ou restaurar o equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio dinâmico. Sim. Uhum. Essa é uma inclinação universal. Então, baseado nisso, nós podemos colocar e especular o seguinte. Se a doença é algo artificial que nós aprendemos, é preciso gastar muito mais energia para manter algo que não é natural do que para manifestar algo que é natural. Então, em tese, curar é muito mais fácil do que se manter doente. Curar é não resistir, né? Porque o que faz de gastar de energia é resistir ao que é natural. Exatamente. Aí você resumiu a chave para iniciar o processo de cura. O problema é como aprender a não resistir, né, gente? Então, tanto tempo resistindo. Condicionado a isso, né? Sofrendo e achando que tem que se encaixar nos padrões sociais. É muita mentira, né? Muita mentira. E muitas vezes a pessoa precisa de um estímulo externo, alguma coisa que faça a pessoa emergir desse contexto que ela entrou para ter um pouquinho mais de domínio da própria existência. Sim. Às vezes sozinho, se a gente está tão mergulhado, a gente não consegue sozinho sair dessa estrutura que nós acabamos entrando. Sim. Né, inadvertidamente. Nossa, me fale. Gente, o Horácio ele tá com um trabalho novo agora, ele sempre vem com novidade e agora ele tá com um sistema de cura chamado Holowave. É isso? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, que eu achei muito interessante, ele tava me explicando aqui, eu já quero fazer. Então, a Holowave é uma tecnologia de audiovisual baseada em física quântica informacional. Ela emergiu a partir de um outro método que eu já venho aplicando, que é o sistema de cura holográfica. Sim. Que eu aplico, é uma ativação na consciência da pessoa para que ela possa acelerar o processo de mudança, seja ele qual for. E as Holowaves chegaram então com uma promessa muito importante de realmente dinamizar o indivíduo em termos de cérebro, em termos de mente, em termos de consciência, para que ele possa manifestar o potencial ou a realidade que ele está almejando. Então, são várias Holowaves, cada Holowave trabalha um tema. Então, por exemplo, vou citar alguns para vocês terem uma ideia. Tem a Holowave que trabalha a prosperidade, trabalha a afetividade, trabalha autoconfiança, procrastinação, ativação da memória divina celular, que legal. O estado de presença. Então, são vários temas focando potenciais inerentes ao ser humano. Muito legal. O que torna essa tecnologia importante são dois pontos fundamentais. Primeiro, que é a combinação de vários estímulos de áudio, obedecendo ao funcionamento da mente e à psicodinâmica da neurofisiologia, e a emissão de informação luminosa a partir de fractais, que são formas geométricas que têm um poder muito grande de desprogramação, tanto da mente quanto do cérebro. Esse é um ponto. O outro ponto, o que torna a tecnologia especial, é usar o fenômeno do entrelaçamento quântico para sincronizar aquela Holowave para a assinatura energética da pessoa. Então, assim, cada Holowave, quando a pessoa pede e ela adquire, ela é trabalhada para que ela esteja completamente alinhada e sincronizada com a frequência energética. Daí, faz ela ser intransferível no momento que a pessoa adquire, só ela pode usar aquela Holowave. Muito legal. Nossa, incrível. E você, para a pessoa começar a fazer esse tratamento, como faz? Então, para começar o programa da Holowave, a pessoa precisa mandar um e-mail para nós. O e-mail é holowaves, com W, né? Holowaves. Eu vou colocar também escrito isso, @gmail.com, e encaminhar e solicitar um informativo, o explicativo mais detalhado sobre a tecnologia e os temas. Uma vez que ela escolha o tema
da sua preferência, ela vai receber um formulário que ela irá preencher com os dados dela, dados de nascimento, para a gente então realizar essa sincagem, essa sincronização e encaminhamos o manual de orientação para o treinamento e ela então dá início ao processo dela. Ai, que legal. E como que ela recebe isso? Ela recebe por áudio? Como é? Então, como é uma tecnologia audiovisual, ela recebe o arquivo por e-mail, é tudo digitalizado. Então, basta enviar o e-mail, ela recebe, faz o download, salva na máquina dela ou no celular, e ela está livre para fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, apesar de que nós sugerimos que ela faça isso no melhor horário, que é o horário antes de dormir. Né? Mas é uma tecnologia que ela é muito flexível, você pode usar e utilizar em qualquer momento, em qualquer lugar. Olha, muito legal. Gente, realmente não é clichê o que eu vou falar agora, eu conheço muito bem o Horácio, ele tem assim, sei lá, uma biblioteca ambulante de coisas legais e de espiritualidade para passar pra gente, mas como essa entrevista tem 15 minutos, não vai dar pra gente falar sobre tudo, a gente ficaria dias aqui conversando. Muito prazer, um prazer enorme meu ter você aqui e espero que você volte pra gente passar mais informações para as pessoas. Vamos marcar com certeza, foi um prazer revê-la, obrigado pelo convite. Foi muito legal. Vamos marcar um outro momento pra gente falar de outros temas importantes, né? Com certeza, obrigada. Obrigado.